Mas tem um fato que mexeu muito comigo. E esse fato talvez faça com que eu tenha mudado minha trajetória. Estava de plantão, Ricardo, chegou um jovenzinho, devia ter uns 20 e poucos anos, andando com diagnóstico de encefalite viral. Encefalite é inflamação do cérebro por vírus. Hoje talvez tivéssemos mais algumas coisas para fazer. Aí ele foi lá, deitou a gente e falou, vamos ficar em observação. Aí ele foi piorando o nível de consciência, foi piorando. Aí a gente começou a introduzir os soros adequados para hidratar, porque o vírus, teoricamente, não tinha o que fazer. Hoje nós temos coisas fantásticas, mas naquela época não tinha. Daqui a pouco ele foi baixando, tive que entubar o paciente e mantendo ele. Aí ele teve uma parada cardíaca e morreu. Na minha cara, na cara de todo mundo, as enfermeiras, o colega médico, tudo olhando assim. A gente não fez nada, não conseguimos fazer nada. Ele chegou andando, um jovem de 20 e poucos. Isso me marcou muito. Eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa a mais pra gente fazer. Porque o UTI você pega os casos mais graves. E aí eu comecei a reavaliar se não tinha algumas coisas para trabalhar preventivamente, para entender um pouco como é que é essa história de uma doença que a gente fica doente e não sabe o que fazer, não sabe de onde vem. E hoje eu mergulhei em várias pós-graduações, em vários, até física quântica eu estudo, para explicar melhor como é que a gente fica doente. Essa é uma proposta minha. Então, assim, eu fui fazer o curso de acupuntura, até falei, tá bom, vou fazer, como curiosidade. Você tem uma ideia? Nós éramos em 100 médicos fazendo o curso, uma espécie de porão de uma clínica, do médico que ficou mais famoso aí do Brasil de... Não era na área 51, não, né? De um porão, não tem nada. Era a clínica dele, era uma clínica, ele tinha um auditório e tal, mas era proibido o médico fazer acupuntura. Era proibido. O CRM não deixava. E se pegasse o cara fazendo isso aqui, dava problema? Dava uma repreensão. Tem que se explicar, né? Os paradigmas da medicina chinesa são tão diferentes da nossa medicina mais ocidental que os 100 médicos que nós éramos só ficaram 20. 80% falou, não, isso é besteira, não acredito. Mas eu falei, vou pagar pra ver. Porque esse cara fala umas coisas absurdas. Ele falava. Mas eu paguei pra ver, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque a medicina chinesa, a acupuntura, me abriu uma possibilidade de eu entender que o ser humano tem dois tipos de energia. A energia celular, tá na mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula, que era um vírus, viu? A gente se contaminou lá milhões de anos atrás por um vírus. Aí o corpo falou, fica com a gente aí, faz parceria. Era um vírus? Era um vírus, a mitocôndria. Ela contaminou, aí o corpo faz um negócio, vamos fazer o seguinte, você fica comigo aí, a gente vive junto? Hoje é a mitocôndria. Por que você põe uma agulha que não tem remédio, não tem nada, numa região do pé, por exemplo, e melhora a tua dor de cabeça? Como que é isso? E aí, em 90, o Laí Ribeiro chegou no Brasil trazendo a programação neurolinguística. Ali foi forte, né, velho? E eu fiz o primeiro curso de PNL com ele. Fiz o Sintonia. Fantástico. Cara. Um curso espetacular, num final de semana inteiro. Nossa, abriu minha mente e aí eu comecei. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu enveredei por esse caminho que a gente chama de medicina alternativa, mas é uma medicina complementar, que complementa. Quando o paciente vem pra mim hoje em dia, eu dou antibiótico, se precisa. Mas também eu trabalho a mente dele. Antes disso, antes de você, vamos dizer assim, entrar de cabeça na espiritualidade, como é que era a sua vida espiritual? Como é que você via o mundo espiritual quando falava pra você sendo médico? Alguém te falou alguma coisa em algum momento. De jovem, eu busquei muito a religião. Desde sempre. Você frequentava alguma igreja? Sim. Frequentava a igreja católica com 12, 13 anos. Na época do colégio, eu fazia parte da comunidade, eu era líder da comunidade de jovens cristãos, católicos. Só que ela não me trouxe respostas que eu queria. Que chegou um menino pra mim, 14, 15 anos, inteligente, esperto, maduro, falando assim, olha, minha vida não tem mais o que fazer. Com 14 anos? 14, 15 anos. Puxa. Não tenho mais tempo de fazer nada, eu não vou conseguir realizar nada na minha vida praticamente acabou. E eu olhei e falei, deve ter acontecido alguma coisa. Perguntei para ele, o que aconteceu? Eu falei, eu fui fazer uma prova numa ETEC. ETEC é uma escola técnica. E eu não consegui passar nessa prova. Durante a prova eu me senti mal. E depois disso, eu sinto que minha vida, não tenho mais tempo de fazer nada, acabou minha vida. Eu fiz uma pergunta para ele que na faculdade não ensina. Essa pergunta que eu fiz para ele trouxe o diagnóstico e o tratamento e a cura. Matou a charada. A gente vai começar a ampliar, temos que ampliar um pouquinho. E qual foi a pergunta? Daqui a pouco eu falo qual foi. Estamos começando mais um Ousecast, eu sou o Ricardo Augusto. Tem um bom tempo vocês não me vêem por aqui no YouTube, hein? Mas estamos de volta e estamos voltando aqui já de uma maneira espetacular, trazendo para bater um papo comigo, para conversar. Ele é Rubens Cascapera, ele é o médico do estilo de vida. Como é que você falou um negócio para mim, mas me conta, como é que você tá, Rubens, e você, como é que funciona o seu negócio? Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Muita alegria estar aqui, Ricardo. Medicina do estilo de vida. Estilo de vida. Você precisa mudar o teu estilo de vida para ser saudável, em vários níveis, né? Então a gente vai conversar aqui, não é só no nível físico. Nós temos o nível físico, o nível emocional, o nível mental e, quiçá, também o nível metafísico.
Então, a nossa proposta hoje aqui é ampliar um pouco a consciência, aprender umas coisas diferentes para que a tua vida seja melhor. Muito bem, cara. Eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, né? Então, já vi vários podcasts e vários episódios. Achei interessante a maneira que você aborda as coisas, né? Eu vejo que você tem um negócio diferente, né? Uma coisa diferente que a gente consegue enxergar em algumas pessoas e tal. Isso é um destaque. É muito importante. Você é paulista? Sou paulista do Tatuapé. Imagina, nasci lá perto do glorioso time lá que não ganha nada. Então, Tatuapé. Então, a gente tem aí toda uma vivência, uma experiência de paulistano, né? E aí me formei em 81. 81, cara? Me formei. Poxa, 43 anos? 44 anos. 44 anos? 44 anos, vou fazer 45 anos de formato. Quer dizer, eu trabalho com pessoas desde o 4º, 5º ano da faculdade. Vai fazer quase 50 anos que eu lido com pessoas, aprendo, lido e sou apaixonado pela mente humana, né? Então, Sim. Vim desenvolvendo várias coisas, eu vou conversar um pouco aqui como é que foi a minha trajetória. Mas é interessante que eu comecei como UTI, sabe? UTI? UTI. Porque eu achava que eu tinha que encontrar gente doente. Falei, frescura, o cara tá com gripe, não, quero doente. Aí fui para UTI. No hospital, o Hospital Matarazzo, olha, o Hospital Matarazzo nem existe mais. Hoje é um super hotel lá na Paulista. E aí comecei lá e, adorei aquilo lá, trabalhei muito, via muita coisa grave. Mas tem um fato que mexeu muito comigo. E esse fato talvez faça com que eu tenha mudado minha trajetória. Estava de plantão, Ricardo, chegou um jovenzinho, devia ter uns 20 e poucos anos, entrou no UTI andando, com diagnóstico de encefalite viral. Encefalite é inflamação do cérebro por vírus. Ele chegou andando. Hoje, talvez, tivéssemos mais algumas coisas para fazer. Aí ele foi lá, deitou, a gente falou, vamos ficar em observação. Aí ele foi piorando o nível de consciência, foi piorando. Aí a gente começou a introduzir os soros adequados para hidratar, porque o vírus, teoricamente, não tinha o que fazer. Hoje, nós temos coisas fantásticas, mas naquela época não tinha. Daqui a pouco ele foi baixando, aí teve que entubar o paciente e mantendo ele. Aí ele teve uma parada cardíaca e morreu. Na minha cara, na cara de todo mundo, as enfermeiras, o colega médico, tudo olhando assim. A gente não fez nada. Não conseguimos fazer nada. E ele chegou andando, um jovem, de 20 e poucos. Isso me marcou muito. Eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa a mais para a gente fazer, né? Porque o UTI você pega os casos mais graves e tal. E aí eu comecei a reavaliar, né? Se não tinha algumas coisas para trabalhar preventivamente, sabe? Para entender um pouco como é que é essa história de uma doença que a gente fica doente e não sabe o que fazer, não sabe de onde vem. E hoje eu mergulhei em várias pós-graduações, até física quântica eu estudo, para explicar melhor como é que a gente fica doente. Essa é uma proposta minha. Então, pelo que você estuda, pelo que você me fala, mas antes de entrar nesse campo aí, quantos anos você ficou trabalhando em UTI? Eu fiquei uns 8 anos, mais ou menos. Porque o hospital fechou, né? Então eu fiz 2, 3 anos de intensivista lá, tal, de residência. Aí o hospital fechou mais uns 3, 4 anos. Aí eu caí na vida. Fui fazer pronto-socorro, ambulatório, enfermaria. Caí. Mas também aí, sabe, a minha proposta, hoje eu vejo como propósito de vida, né? Eu tenho uma visão espiritual da vida. Não era aquilo. Sabe? Não é aquilo. Tudo bem, tem certo ou errado, não era aquilo. Eu precisava ampliar. E aí a vida começou a me trazer oportunidades, que a vida traz oportunidades, como essa agora que nós estamos tendo aqui. Exatamente. Né? Oportunidades. E eu lá estava indo bem, estava tocando, mas não tinha uma realização de alma. Não estava no meu propósito. Aí eu fui convidado, lá na época, para fazer um curso de medicina chinesa, acupuntura. Estou falando em 1988. Fazer um curso de acupuntura. Falei, o que será isso aí, né? Vamos ver o que é. Naquela época, Ricardo, pra você ter uma ideia, médico era proibido fazer acupuntura. Fui fazer o curso de acupuntura, até falei, tá bom, vou fazer, como curiosidade. Você tem uma ideia, nós éramos em 100 médicos fazendo o curso numa espécie de porão de uma clínica do médico que ficou mais famoso aí do Brasil. Não era 51, não, né? Num porão, não tem nada. Era a clínica dele, era uma clínica, ele tinha um auditório e tal, mas era proibido o médico fazer acupuntura. Era proibido. O CRM não deixava. Você tinha que fazer meio, né?
Se pegasse o cara fazendo isso, dava problema? Dava uma repreensão. Tem que se explicar, né? Porque, ainda bem que hoje acabou isso aí. Porque não tinha uma metodologia científica, quer dizer, como hoje em dia tem coisas que eles dizem que não tem também, né? Continua, tem umas coisas. Alguma coisa foi liberada, que a acupuntura, reiki, essa coisa aí, mas tem coisa que... Mas tem coisa que eles não aceitam ainda, né? Eles querem as famosas comprovações científicas de um negócio que já funciona, porque, igual você fez agora uma experiência com o Wagner aqui do estúdio, como é que chama esse processo que você fez? Depois você vai falar? Fala só o nome dele, o nome do processo. Eu fiz uma terapia de plasma. Você chegou lá, fez a terapia, aí a dor do cara melhorou. Então acho que você não precisa mais de comprovação. Ué? É evidência, né? Isso, evidência está aí, né? Evidência. Mas prossegue, da acupuntura. Para começar, os paradigmas da medicina chinesa são tão diferentes da nossa medicina mais ocidental que os 100 médicos que nós éramos só ficaram 20. Olha aí. 80% falou, não, isso é besteira, não acredito. Mas eu falei, vou pagar para ver. Porque esse cara fala umas coisas absurdas, ele falava. Mas eu paguei para ver, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque a medicina chinesa, a acupuntura, me abriu uma possibilidade de eu entender que o ser humano tem 2 tipos de energia. Olha aí. Dois tipos de energia básica. A energia celular, que está na mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula, que era um vírus, viu? A gente se contaminou lá, milhões de anos atrás, por um vírus. Aí o corpo falou, fica com a gente aí, faz parceria. Era um vírus? Era um vírus, a mitocôndria. Ela contaminou, aí o corpo faz um negócio, vamos fazer o seguinte, você fica comigo aí, a gente vive junto. Hoje é a mitocôndria. Nós temos milhares delas, nos músculos principalmente. E a energia vital, a vitalidade, essa energia invisível, né? Que aí a gente começa a entender. Por que você põe uma agulha que não tem remédio, não tem nada, numa região do pé, por exemplo, e melhora a tua dor de cabeça? Como que é isso? Em tese é sem lógica. Não tem lógica, pela nossa. Exato. Quando você encontra, e aí você encontra os meridianos, né? Tem o meridiano do fígado, que sai lá do pé, ele pega muito a dor de cabeça. Como é que funciona essa questão do meridiano? Eu vejo sempre falar, já vi até a Sandra Chagas falando, mas tem como você dar uma simplificada para a gente ter uma noção melhor do meridiano? Sim. Mas vamos dizer, mais didática? É uma rua de energia. Uma rua? De energia. De energia. São energias que vão passando pelo nosso corpo, e essas são ruas, como se fossem caminhos de energia. E os chineses conseguiram identificar. Como que eles identificaram? Com o aparelho? Não. Com a percepção extra normal, com o sexto sentido. Então eles olhavam assim e viam todas aquelas ruas de energia, todos os fios de energia. Sim. Falaram, tem uma parada aqui, tem um bloqueio aqui, essa aqui não está trabalhando bem. Aí eles iam lá, punham uma agulha, agora funcionou. Mas que coisa! Mapearam tudo. Hoje tem equipamentos que você põe, chama Ryodoraku, você põe lá e você mapeia aonde que está o bloqueio de energia no teu corpo. Pois é, já está bem difundido isso, bem falado? Tá, né? Tem comprovação, tem trabalho científico. Mas que bacana, hein, cara? Mas na época, estou falando de 88, 89, 90, Puxa. Né? E aí eu falei, é um negócio fantástico. Eu me abri para entender um pouco que existe uma outra energia no ser humano, né? E essa energia, eu posso fazer uma ponte que me abriu para a espiritualidade. Tá? Então, em 89, 90, eu comecei a me abrir porque falou, tem alguma coisa diferente no ser humano que eu não aprendi na escola, que a faculdade não me ensina, mas que existe. E aí eu comecei a estudar a espiritualidade em 1990. E aí, em 90, o Laí Ribeiro chegou no Brasil trazendo a programação neurolinguística. Ali foi forte, né, velho? E eu fiz o primeiro curso de PNL com ele. Fiz o Sintonia. Fantástico. Cara. Um curso espetacular, num final de semana inteiro. Nossa, abriu minha mente e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu enveredei por esse caminho, que a gente chama de medicina alternativa, mas é uma medicina complementar, que complementa, né? Quer dizer, Sim. Quando o paciente vem para mim hoje em dia, eu dou antibiótico, se precisa. Mas também eu trabalho a mente dele. Porque às vezes se não trabalhar a mente, você não consegue. Eu vou citar uns casos aqui. Eu vou contar um caso aqui, que é muito interessante. Imagina, Ricardo, que chegou um menino para mim, 14, 15 anos, inteligente, esperto, maduro, falando assim, olha, minha vida não tem mais o que fazer. Com 14 anos? 14, 15 anos. Puxa, não tenho mais tempo de fazer nada, eu não vou conseguir realizar nada na minha vida praticamente acabou. E eu olhei e falei, deve ter acontecido alguma coisa. Perguntei para ele, o que aconteceu? Eu falei, eu fui fazer uma prova numa ETEC. ETEC é uma escola técnica. Certo. Que eu queria fazer e tal.
E eu não consegui passar nessa prova. Durante a prova eu me senti mal. E depois disso, eu sinto que minha vida, não tenho mais tempo de fazer nada, acabou minha vida. Eu fiz uma pergunta para ele, Ricardo, que na faculdade não ensina. Essa pergunta que eu fiz para ele trouxe o diagnóstico e o tratamento e a cura. Matou a charada. Matou a charada. Então, a gente vai começar a ampliar, temos que ampliar um pouquinho. E qual foi a pergunta? Daqui a pouco eu falo qual foi. Porque eu fiz uma pergunta, uma pergunta que trouxe toda a explicação. Que legal, né, cara? Mas, Rubens, antes disso, antes de você, vamos dizer assim, entrar de cabeça na espiritualidade, como é que era a sua vida espiritual? Como é que você via o mundo espiritual quando falava pra você sendo médico? Alguém te falou alguma coisa em algum momento. Você chegou a ficar contra? Você chegou a debater? Que uns médicos debatem, né? Mas assim, de jovem, eu busquei muito a religião. Desde sempre. Você frequentava alguma igreja? Sim, frequentava a igreja católica. Com 12, 13 anos. Na época do colégio, eu fazia parte da comunidade, eu era líder da comunidade de jovens cristãos, católicos. Só que ela não me trouxe respostas que eu queria. Não me trouxe respostas. Porque eu sou chato. Hoje você continua tendo uma religião, não? Sim, hoje eu sou espiritualista. Espiritualista. Você não frequenta nenhum tipo de igreja? Não, basicamente não. Eu frequento lugares onde a espiritualidade está presente. Ok. Que não é chamado de igreja, é um lugar de reuniões, né? Um lugar de reuniões, quando a gente faz atendimentos espirituais, cursos, palestras, e eu trabalho bastante com essa questão. Sim. Porque para mim não dá para separar mais, né? Claro, ficou intrínseco, né? Porque eu sou chato, eu gosto de saber o porquê. Desde criança, eu por quê? Por quê? Eu quero saber por quê. Se não me responde por que sim, por que não, acabou. Eu tenho que saber o que é. E eu vou buscar mais aprofundadamente o que é. Então, com isso eu busquei, por exemplo, eu fui buscar a homeopatia. A homeopatia trouxe uma explicação bem interessante também da energia do ser humano. A psicossomática, quer dizer, a interferência dos pensamentos no corpo. Psique, mente, soma, corpo. Ok. Busquei a PNL, busquei a ortomolecular, porque eu quero saber também como é que é a química do organismo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu sei que se você equilibrar, por exemplo, com um mineral, você pode tirar a pessoa da depressão. Depressão? Da depressão. Se você der iodo para a pessoa, iodo, selênio, vitamina A, vitamina D, você pode equilibrar o organismo, ela pode sair da depressão. Com minerais. Não só com antidepressivo. Que coisa, né, cara? Né? Se você equilibra, por exemplo, com alguns hormônios, você pode equilibrar a ansiedade, que nós vamos falar aqui um pouco. Já vamos entrar nesse negócio da ansiedade. Vamos lá. Detalha para mim, por exemplo, que eu já conheço bastante seu trabalho, e eu quero que o povo fique conhecendo o seu trabalho através do meu canal aqui. Como é que você vê a ansiedade? Porque a ansiedade, a pessoa chega com ansiedade hoje no consultório, geralmente já vão aplicar remédio nele, para ele tomar um ansiolítico, aquela coisa, poder, né, deixar a pessoa mais tranquila. E como é que você vê a ansiedade? É tratada só com remédio? Tem outros motivos? Como é que funciona? Bom, então meu estudo de ansiedade de muitos anos, eu cheguei a uma conclusão, que é uma tese minha, uma teoria minha, que eu desenvolvi curso, e-book e tal. Tem 3 tipos de ansiedade. Três tipos? Basicamente. A ansiedade química, a ansiedade psicogênica e a ansiedade metafísica. 3 tipos. Com isso aqui, praticamente, eu fecho qualquer tipo de ansiedade. Não importa o nome. Você pode, transtorno de ansiedade, tem vários nomes psiquiátricos. Não, para mim, você vai encaixar sempre os 3. Química. O que é ansiedade química? Você que é ansioso, você que é ansiosa, você precisa reavaliar a tua alimentação. Essa é a química. Essa é a química. Porque a gente sabe que um tipo de ansiedade é inflamação cerebral. Inflamou os neurônios, vamos Inflamou dizer. os neurônios. E como é que inflama? Alimentação. Como é que a alimentação vai inflamar? Porque, vamos lá, então é básico isso aqui. Todo mundo, você já ouviu falar, Ricardo, que o intestino é o segundo cérebro. Sim, demais. Mas como funciona? Então vamos lá. O intestino é um tubo, tá? É um tubo, imagina uma peneira, como a gente tem na casa da gente, uma peneira, só que uma peneira circular. Ok. Tá? Essa peneira tem os porozinhos.
O intestino tem os porozinhos. Isso a gente chama de permeabilidade intestinal. O alimento vem e ele tem que passar pelo poro. Para ele passar pelo poro, ele tem que ser quebrado. Claro. Então, faço a analogia assim. Você tem uma parede, você precisa quebrar para virar os tijolinhos entram no corpo e o corpo constrói a sua parede. Muito basicamente, bem. Que é proteína e aminoácidos. Existem algumas proteínas que não são quebradas. Elas chegam grandes no intestino. Então, como peneira, serve para peneirar, para não deixar entrar, o intestino tem a função de permitir que entre no corpo algumas substâncias ou não. Por isso é básico. O que entra no teu corpo entra através da tua alimentação. Se você comer uma proteína que não é quebrada, não é digerida, e teu intestino, por algum motivo, tiver com os poros mais abertos... ela entra. Ela entra. Quando ela entra, o organismo tem um sistema, inimigo, 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 e aí manda o exército, a marinha ou a aeronáutica, manda o sistema imunológico. O sistema imunológico é como se fosse uma polícia. Então imagina a polícia atrás de bandido. Quando pega a polícia e o bandido, que eles trocam um tiro, isso chama inflamação. Inflamação. No atrito ali do tiroteio, a inflamação. Inflamou. É. Ok. Então, se essa inflamação, essa briga for aqui na mão, você tem reumatismo. Se for na tireoide, você pode ter um hipotireoidismo, pode ter um Hashimoto, uma inflamação. Mas no cérebro, você pode ter ansiedade, depressão, enxaqueca, convulsão, Alzheimer, autismo e outras doenças psiquiátricas. Porque a inflamação no cérebro vai trazer uma série de transtornos. Uma delas é a ansiedade. Então, é uma briga entre um alimento que não deveria ter entrado no organismo, ele vazou pelo intestino. Mas por que vazou? Mas a peneira não está lá. A peneira, esses poros, eles podem ser quebrados. Então, se você toma antibiótico, anti-inflamatório, bebe álcool, estressa, esses porozinhos aumentam. Aí aquela molécula que devia bater e não entrar, ela entrou. E olha que interessante. Vamos imaginar, Ricardo, que o nosso intestino é como se fosse uma fronteira. Igual a gente tem aí com a Venezuela, etc. Sim. Você tem que ter o exército lá para não deixar entrar. Então, o exército nosso é o sistema imunológico. Ora, qual é a maior fronteira que a gente tem no nosso corpo? Intestino. Então, 70% do sistema imunológico, que são as nossas defesas, estão no intestino. Faz todo sentido, é o que você falou da questão da ponte. Se ali é o local da entrada, tem que ser o mais protegido, né? Exato. Que bacana, né, cara? Essa é a primeira ansiedade, é uma ansiedade química. Química, mas eu vou falar quais são os principais alimentos. Os que mais inflamam, né? Os que mais inflamam. Que eu já tenho uma noção. Mas você já sabe. Mas vamos embora. Mas talvez eu não saiba. Exato. Então, o que acontece? Leite de vaca. Leite de vaca é para bezerro. Assim mesmo, até uns 3, 4 meses. Depois que o bezerro tiver dente, o fazendeiro sabe, se ele der o leite da mãe dele, ele vai passar mal. Você tá brincando? Vai ter diarreia. Depois que nasce dente? Não é, o dente está dizendo, não tem que tomar leite. Já agora, posso mastigar alguma coisa. E comer. Faz sentido, né, cara? Faz sentido. A natureza tem que olhar a natureza e aprender com a natureza, né? Exato. Então, leite de vaca, além de ser só para bezerro, ele não é para ser humano, e o ser humano é o único animal adulto que toma leite. E por que o leite é tão ruim para o ser humano? Tem que ter um motivo. Esse leite, porque não é digerido. Ele não é digerido. Não é digerido. O estômago do bezerro tem uma enzima que quebra o leite. Nós não temos para quebrar o leite da vaca, da nossa mãe. Ok. Entendeu? Então, leite de vaca, a proteína, que é muito mais importante que a lactose, que chama caseína. Então, a caseína não é digerida e ela vai chegar grande no intestino. O intestino tem que estar perfeitinho para não deixar entrar. Se entrou, desencadeia tudo que eu falei, toda aquela brigaiada. Então tem uma sequência, tem mais um alimento. Mas nessa sequência aí que você falou, o sistema imune, ele tá ruim por causa do estresse, por causa de antibiótico, aquela coisa que você tomou, vai enfraquecendo o seu intestino. Né? Isso mesmo. E o alimento, um dos alimentos que complicam isso é o leite por causa da caseína, que vai gerar inflamações. Que é uma proteína grande. A proteína é grande. A inflamação vai gerar ansiedade. Ou seja,
é uma sequência. Isso. Então é muito importante descobrir a sequência, né? Isso. E tem um outro alimento, qual que é o outro? Que é o glúten, né? O glúten. Porque o que acontece? O trigo é uma confusão, né? O trigo. Porque, bom, o trigo é milenar, não sei o quê. Eu fui estudar. Falei, pô, por quê? E aí o que acontece? Nas décadas de 50 para cá, não em todos os países do mundo, muitos países mudaram a genética do trigo, aumentando muito a proteína, que é o glúten. O glúten não é digerido. Então, quando você vai na Europa, você fala, pô, os italianos comem pão para tudo quanto é lado, Espanha tem pão. Eles não são obesos, não tem tanto problema, porque o trigo é diferente lá. Ah, lá não é o mesmo que vem pra cá. Não. Daqui é diferente. Então, eu até brinco com meus pacientes. Eu falo, eu estou liberando pão francês, em Paris. Aí não resolveu nada pra ele, pô. Bom, você vai lá comer o pão? Não, você proíbe pão? Não proíbo. Mas eu digo aonde você pode comer. Só em Paris. Só em Paris. Então Então o glúten também. Agora, por que é difícil, né? Por que a pessoa fala, mas é muito difícil tirar o leite, o pão, aquele negócio? Eu falei, então, você não sei se você sabia. Tanto a caseína quanto o glúten viram morfina. No corpo? No corpo. Essa eu não sabia. Chama caseomorfina, morfina, e gluteomorfina. É um ópio. Então é droga. Então você tem aquele prazer da droga. Mas é muito sutil, né? Depende. Depende, né? Algumas pessoas não. Então uma criança, por exemplo, que nasceu com mais receptores. Receptores são botões nas células que absorvem as substâncias. Receptores. Mais receptores opiáceos. Quando ela toma leite, come pão, ela vicia. E aí ela fica viciada, só come aquilo. Que é muito espectro autista, tem isso, né? Então eu desenvolvi um protocolo para tratamento de autista, um protocolo que chama protocolo cascapeira, onde eu vou trabalhar vários níveis. O primeiro nível é tem que mudar a alimentação. Se não mudar a alimentação do espectro autista, a chance de melhorar é muito pequena. Tem que mudar a alimentação. Pegando essa questão do autismo, a gente não pode perder a sequência, nós vamos pegar depois as outras duas, ansiedade, porque é importante falar isso aí, porque a gente vai entrando no assunto, e o autismo é um assunto hoje, eu estava na minha época de infância, eu não quero entrar nessas conversas longas, mas assim, a meninada era um pouco diferente, né, cara? Os meninos estão nascendo assim, que a gente olha, tá bem diferente, né? Tá. Mas tem também, você também tem uma visão também do autismo, que é uma visão mais espiritualizada. Exato. Mas pegando as duas visões e balanceando e falando do autismo, vamos falar dessas duas questões do espectro autista na alimentação e a outra visão espiritual que você tem do autismo. Como é que você vê isso? Então, de novo, 3 níveis, né? O autismo precisa tratar a parte química, precisa tratar intestino, precisa tratar alimentação. Agora, uma das coisas que eu estou pesquisando muito, que é o segundo tipo de ansiedade, vai pegar também na questão do autismo, é a questão emocional. Emocional. Né? Então, vamos falar de ansiedade e do autismo ao mesmo tempo. Sim. A ansiedade antecipatória, que eu tenho medo do futuro. E eu pergunto, você tem medo do futuro? Tenho. Nossa, estou com ansiedade, sempre achando que vai ter um problema, uma desgraça. Eu falei, então, como é que... Veja, Ricardo, como é que a gente pode ter medo de uma coisa que não existe? O futuro não existe. Então, na realidade, o que eu constatei é o seguinte, ninguém tem medo do futuro. Todo mundo que tem medo do futuro, na realidade, tem medo de que algo que já aconteceu realmente no passado aconteça de novo. Esse passado não precisa ser necessariamente nessa vida. Não necessariamente nessa vida, e totalmente inconsciente. Inconsciente. Mas onde mais eu encontro, gestação. Na gestação. Gestação. A gestação é um período muito, muito importante. Eu tenho trabalhado praticamente em todos os meus pacientes, eu trabalho a gestação. Todos. Você puxa aquela história dele? História dele. Então, por exemplo, o autista, eu tive casos em que eu trabalhei a gestação da criança através da mãe. E a criança melhorou muito. Cara, que Então, coisa. no meu protocolo, eu faço um trabalho da vida intrauterina da criança através da mãe, porque às vezes a criança não consegue. E isso chega na criança. Porque a vida, vamos lá. Imagine que você entra num avião, tá? Você tem um amigo
de um amigo milionário. Falou, Ok. Ricardo, nós vamos fazer um passeio para a Europa com o jato Não, desse tipo amigo. o Thiago Rocha. Tipo É, Thiago Rocha. isso. Pegar o nosso... E aí vocês vão lá, tal, é um baita de um avião, não é um Boeing, mas é um baita de um avião. Aí chega uma hora lá, você escuta o piloto vem falar com o dono lá, escuta, nós temos um problema. Tem uma tempestade aí na frente que vai bagunçar esse voo aqui, nós vamos ficar turbulento demais. Aí eu falo, por que você não dá a volta? Porque não pusemos tanta gasolina. Então, Tem que peitar. tem que peitar. Você está ouvindo aquilo lá, você vai ficar tranquilo? Não, impossível. É. Vai ficar desesperado, na verdade. Né? Porque você está dentro de um lugar que você não tem controle. A gestação é mais ou menos isso. Entendeu? Então imagina que você está sendo gerado e você vai ao médico, o médico fala, não sei não, você teve rubéola aqui, essa criança acho que vai nascer com problema. Você está ouvindo isso? Você está entendendo? O feto ouve tudo, registra tudo. Em qualquer momento da gestação? A qualquer momento. Aí tá lá, olha, marido, pô, eu tô grávida. Pô, mulher, de novo, pô, a gente não tem porquê. Tem estrutura, Não talvez? tem estrutura. Qualquer conversa Imagina, negativa, né? Você tá lá na barriga ouvindo que, pô, meu, esse cara vai chegar fora de hora, vai vir atrapalhar a nossa vida. Você vai se sentir bem? Caramba, que loucura, hein? Loucura. Isto gera uma série de emoções e sentimentos que ao longo da vida a pessoa tem problema. Carrega sem saber. Carrega sem saber. E ainda tem um período de quando a pessoa nasce, né? Que vai até ali 6, 7 anos, que aí tá inconsciente, que aí o bambu geme também, né? E aí você consegue... E qual é o protocolo quando você encontra com a mãe para poder você ressignificar isso aí? Então, tem todo um trabalho de ressignificação que a gente trabalha mudando a história. Aí eu uso física quântica. Aí é física quântica. Física quântica. E aí a física quântica entra nesse negócio com qual papel? Para o povo saber. Eu vou falar tem o efeito da dupla fenda. Não sei se você ouviu falar, né? Dupla Já ouvi, fenda. mas se você puder explicar como é que funciona, que é meio confuso às vezes. Não, mas a física quântica é assim. Tem uma coisa, eu não sei nada, mas um pouquinho que eu sei eu aplico. Eles dizem o seguinte: só existem as coisas que são observadas. As coisas que não são observadas ainda não existem. É uma possibilidade. Possibilidade. Bacana, né? Eu amo a física quântica. Então muito tem bom. o negócio do elétron lá, da dupla fenda e tal. Sensacional. Quando eles olham, materializa. Quando não olham, materializa. Então, tudo que você está vivendo é porque você olhou daquele jeito. Se você olhasse de outro jeito, você tinha outra história. Então, dá para mudar a história. Ou seja, dá para mudar o passado. Dá para mudar o passado. Eu faço isso sempre. Em traumas, então, por exemplo, né? A pessoa passa por um processo, só pegando, a pessoa se dá meio que uma não é hipnose. Não! Não, né? Você consegue fazer isso ali sem essa coisa. Vou dar um exemplo. O paciente chega para mim e fala, estou traumatizada porque a gente foi assaltado. Aham. Como é que foi? O cara veio lá, puseram a arma na cabeça do meu marido, ameaçaram a gente, não sei o quê. Aquela coisa, aquele terror que fazem e tal. Falei, quanto tempo durou isso? Durou uns 10 minutos, mas, nossa, hoje eu não saio mais de casa, estou apavorada. Falei, Aí eu pergunto assim, o que realmente aconteceu? O que eles fizeram? Atiraram teu marido, mataram alguém, machucaram? Não. Só ameaçaram, levaram os celulares e o dinheiro. Só isso, só. Legal. Isso é o que aconteceu. É o fato. É o fato. Na cabeça dela, a história que ela está vivenciando é todo o terror de que podia ser morta, machucada, etc. Mas não aconteceu nada disso. O fato é que aconteceu só isso. Aí é muito simples. Eu digo para ela assim, olha, se você pudesse saber antes do assalto que seria só isso. O prejuízo material. Só, mais nada. Na hora ela fala, seria mais tranquilo. É óbvio, né? Claro. Então eu vou dar a dica para você. Você quer mudar a tua vida? Mostre o futuro para o teu passado. Você quer mudar a tua vida? Mostre o futuro para o teu passado. É tão simples. Ressignifica no sentido de dizer, bom, eu vou ser assaltado, mas já estou sabendo. Já estou sabendo que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então você volta mentalmente e diz para você assim, estou vindo no futuro. Você vai ser assaltado? Vai ser assaltado, mas na hora a pessoa relaxa. Que coisa, e limpa né, o trauma. Limpa o trauma. Que isso chama, na física quântica, é o efeito retardado da dupla fenda. Coisa mais... Mas eu descobri isso aí e comecei a aplicar na prática. Faz todo sentido.
E aí eu vou lá e aí também eu faço um campo, eu vou explicar para vocês, um campo de proteção magnético, porque tem interferência magnética também. Nós nos contaminamos magneticamente. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, antecipação. Eu antecipo o futuro, achando que vou ter uma tragédia e tal. A criança autista, ela pode ter tido um trauma, uma situação vivenciada na vida intrauterina que pode trazer consequências até hoje. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido e como na criança não dá para trabalhar, muitas vezes trabalha na mãe. E dá para fazer um trabalho bem interessante. Tá, e você que está nessa área, eu acho que é uma área muito interessante, né? Pegou essa vertente do autismo aí, uma coisa que, como eu já falei, muitas crianças estão nascendo. Nesse processo de fazer toda essa coisa, é uma coisa retrospectiva, né? Ir lá no passado e tal. Qual que é a chance, quais são as chances de uma criança que tem autismo, ela melhorar aquilo ali, a possibilidade de ela zerar o autismo 100%? Aí temos que olhar os 3 níveis, tá? Os 3 níveis. Porque aí, então, quimicamente, melhorou o intestino? Melhora muito. Melhora muito. Tá? Trabalhar o emocional deste jeito, que é a gestação, que ninguém trabalha. Tá? Eu estou desenvolvendo isso já há algum tempo. Poxa, fantástico, fabuloso isso aí. O emocional da criança no inconsciente dela. E o terceiro nível da ansiedade ou do autismo é o que eu chamo de metafísica, ou espiritual, ou intangível, não importa. Então, por exemplo, vamos voltar agora ao menino que me procurou, que estava mal. Eu fiz uma pergunta para ele, que trouxe o diagnóstico, o tratamento e a cura. Poxa, que loucura. Eu perguntei para ele, aonde você foi fazer a prova? Ricardo, pensa bem, se eu estivesse conversando com colegas e dissesse assim, você precisa perguntar onde, eles iam olhar para mim e falar, para quê? Qual ele teve um trauma emocional, ele se sentiu mal porque ele não passou, ele deve ter uma rejeição interna, eles iam tergiversar um monte de coisa. Eu falei, não, antes de entrar no emocional, antes de entrar nessa situação toda, vamos aprofundar no campo energético. Eu perguntei aonde. Quando ele me respondeu, eu entendi tudo. Você não conhece São Paulo muito, né? Não. Pouco São Paulo. Então, existe um prédio aqui em São Paulo, na Zona Norte, que foi reaproveitado para fazer, entre outras coisas, uma escola técnica. Certo. Este prédio tem uma história. Você já vai saber. Você sabe onde é essa escola reaproveitada? Eu sei. Carandiru. Carandiru. Eu já vi seus vídeos, né? Já viu. Era o Carandiru, cara. Carandiru. E o Carandiru, então, acabou e fizeram essa escola lá. Só que, sim, você muda o prédio, mas não muda a memória. E tá, então você acredita, porque você descobriu o problema, diagnosticou e curou. Então você acredita que essas memórias que estavam ali influenciaram na criança, no menino? Sim. E como que foi o processo de cura? Então, primeiro, né? Então, vamos lá. Imagine que hoje a gente fala muito em memória na nuvem, né? Certo. Então, imagina que tem nuvens lá no prédio. Das memórias do sofrimento das pessoas, de tudo que eles passaram ali. Tudo bem? Sim. Então lá. Por algum motivo que eu não sei explicar, ele, talvez outras pessoas não, ele fez um download de alguma dessas memórias de alguém que ia ficar preso lá mais 30, 40 anos e que a vida não ia conseguir fazer. Então, o que ele falava, o relato dele, não tinha a ver com ele. Tinha a ver com a memória que ele fez um download de uma memória que estava lá, de provavelmente uma pessoa que viveu aquilo. É mesmo, rapaz? É. E essa memória vem pra ele e se não fizer um trabalho, não sai mais? Como é que funciona? Então, precisa ter conhecimento. Tá? Então, eu fiz todo um trabalho com ele para ele não baixar esse download. Aí eu faço um trabalho de proteção magnética para, além de limpar, não baixar. Só que o que eu quero dizer aqui, bom, tudo bem. Rubens, mas da onde que você tem uma comprovação científica? Então anote aí, pega o papel aí, caneta aí, papai, lápis, caneta, que eu vou te explicar porque você que gosta de pesquisar. Ricardo, acho que você já ouviu falar de campos morfogenéticos. Já ouviu falar? Sim. Campos morfogenéticos, é um biólogo inglês, Dr. Rupert Sheldrake, que na observação dos animais, ele percebeu que os animais criavam situações para eles poderem, por exemplo, ter aquele balé dos pássaros ou do cardume. Eles criavam um campo de energia
esse campo de energia conduz esses animais. Pode ver, uma manada de búfalos. É verdade. Então, eles são conduzidos por um campo que eles formam. E ele começou a analisar isso aí e ele deu um nome. Campos morfogenéticos, que são memórias que ficam nos lugares. Então, quando você entrar num ambiente, por exemplo, eu quero parabenizar aqui o Wagner por esse estudo, porque o campo de energia aqui é muito gostoso. Olha que legal. É legal, verdade, é bacana. Então tem um Wagner é um campo cara bacana também, né, morfogenético. cara? Então, mas Ele influencia, né? influencia. Nós Total. influenciamos o lugar, a memória, o que a gente vê. Então, a casa da gente, o tipo de filme, o tipo de coisa que a gente fala, conversa, tudo isso cria memória. Você deve ter entrado num lugar e falou, me senti mal. Demais. E Eu fiz isso muito em casa de jogos. Lá na Bahia tem muito umas cafônicas que o povo joga baralho, tem muito em Goiânia também. Você era eu entrar e a energia baixar na hora, aquele trem ruim, rapaz. Negócio ruim, viu? Isso. Baixa demais, mas... Você percebe? Na hora. Todo mundo tem um pouco da sensibilidade. Todo mundo tem. Né? Só que às vezes o cara, às vezes ele não quer acreditar, ele não quer dar moral, mas que ele sente, ele sente. Então, mas porque não tem consciência. Então, uma das minhas propostas é ter consciência de que você pode, muitas vezes, estar se sentindo mal ou ter uma ansiedade por causa de ambientes que você entra e desencadeia um mal-estar, que você chama de ansiedade. Eu tenho muita síndrome do pânico, sabe? Onde a pessoa, entre aspas, desenvolveu uma síndrome do pânico por causa de um ambiente. Estava muito pesado o ambiente e aquilo te trouxe para ela como se tivesse um perigo real ali de uma morte ou de um mal-estar e ela entra em pânico. Dá um exemplo, por exemplo, da síndrome do pânico. Então vamos lá. Tem uma paciente minha, recente. Ela veio com síndrome do pânico para mim. E aí eu orientei, tratei e ela ficou boa. Ela entendeu, ficou boa. Aí ela trouxe a mãe dela, estava em tratamento na clínica. Ela falou, preciso falar com o senhor. Voltou o meu pânico. Eu falei, como voltou o teu pânico? Já estava resolvido, né? Me conta, desde quando? Faz uma semana mais ou menos. O que aconteceu? Não aconteceu nada demais. Não, aconteceu alguma coisa diferente. Sim. A minha vozinha de 102 anos, ela morreu. Ela morreu, tal, e eu que fui à frente, eu fiz o trâmite todo, eu fiz tudo, eu fui no cemitério, Falei, você foi no cemitério. E você se protegeu? Porque eu ensino as pessoas a se protegerem. Ela olhou para mim e falou, esqueci. Então ela entrou num ambiente, ela é sensível, ela entrou num ambiente, dali para frente ela começou a ter pesadelo, insônia, mal-estar, pânico. Por quê? Ela absorveu toda uma memória que tem num velório. E aí ela sacou. Eu falei, então, aí eu fiz o exercício do efeito retardado da dupla fenda com ela, e na hora ela falou, saiu a opressão no peito que eu tinha. E esse exercício como é que foi? Eu simplesmente pedi para ela, antes dela entrar no velório, antes dela entrar no cemitério, ela se proteger. Mentalmente. Como se protege mentalmente? Então vamos lá. Se nós estamos falando de campos de energia, nós estamos dizendo de um intangível. E o que eu posso fazer no intangível? Eu posso, com a minha mente, eu posso construir uma proteção. Então, por exemplo, os católicos utilizam o manto de Nossa Senhora. Aí eu vou num ambiente que pode ser que não esteja bem, eu vou sair de casa, eu coloco um manto de Nossa Senhora, mentalmente, um manto azul de Nossa Senhora. Ok. Os evangélicos usam da Bíblia o Efésios 6.1, a armadura do Senhor. Armadura do Eles Senhor. põem uma armadura. Os espiritualistas usam campo, como se fosse uma bolha, um campo de proteção, entendeu? Eu uso os três. Para ficar seguro. Então, para sair de casa, eu não saio de casa sem me imaginar dentro de uma cúpula, uma bolha, de uma cúpula magnética criada pelo meu pensamento. Por quê? Eu não sei aonde eu vou, se eu vou encontrar algum lugar, alguma região, uma pessoa que não esteja bem, e aquilo vai me contaminar. Porque existe a contaminação de energia. Todo mundo sabe. Chega perto de uma pessoa que está pesada, você começa a sentir mal. Ela te suga energia. Às vezes não porque ela queira, porque naturalmente ela puxa energia. E ela está em déficit também, né? Exato. Então veja, tem esse aspecto, que é o aspecto do intangível, que a gente não precisa ir para a religião, porque eu estou dando aqui a dica dos campos morfogenéticos, que explicam
que os lugares, as situações, as pessoas têm memória. E essas memórias são como se fossem nuvens. E aí eu posso absorver aquela nuvem. Se for boa, me sinto melhor. Se for ruim, eu posso me sentir pior. O importante é eu ficar atento para não absorver o que vai me trazer um mal-estar. Muito bem, nessa pegada aí, nessa conversa, nós falamos dos 3 tipos de ansiedade, acabou falando dos 3? Falamos, né? Acabou, ou tem mais Química, psicológica, que é o medo, um trauma do passado, algum? Ok. e a metafísica. E a metafísica? Energética. A energética. Energética. Então, isso também entra na questão do autismo. Também. Porque o que acontece? Estava conversando com um casal amigo meu, que tem um autista, um filho autista, grau severo. Estava no chão brincando lá, quietinho. Ok. E aí, conversando com os pais, então, ela falou, a mãe falou, em alguns momentos ele começa a ficar agitado e começa a gritar sem aparente motivo. Por exemplo, ela falou, quando nós vamos na casa do meu cunhado, que é esquizofrênico, ela falou essa frase, Ricardo, a criança começou a gritar. Na hora. Você está brincando? Na hora. Como a gente está muito atento, eu falei, para. Você falou. Como ela falou, veja como é que funciona. Ela falou, ela pensou. Na casa do cunhado. Você está falando na casa, você pensou. Automaticamente, né? Ela trouxe energia. O menino sentiu na hora. Gritou na hora. Mas por que ele gritou? Estava quietinho, brincando. De repente ele grita. Porque ele sentiu que ela entrou lá e trouxe a energia que estava na casa do cunhado, que é esquizofrênico. E a esquizofrenia tem muito do aspecto espiritual. Esquizofrenia. Opa! Na minha opinião, se não tratar a parte espiritual do esquizofrênico, ele vai sofrer muito mais. Não estou dizendo que é só, estou dizendo que é muito. E quando a gente entra nessa questão da questão espiritual para o esquizofrênico, eu acho que tem muito a ver com o que você está falando agora, mas como que a gente pode linkar uma coisa com a outra? Linkar a esquizofrenia com a espiritualidade? Bom, vamos lá. Você tem que partir de umas premissas que talvez nem todo mundo aceite, mas eu vou te dizer como eu vejo. Claro, Tudo óbvio. bem? Tá, então vamos lá. Nós temos vidas sucessivas. Vida sucessiva que você está falando aí é o processo reencarnacionista. Reencarnacionista. Para mim isso você acredita? Não, eu sei. É natural. Eu já vi tanto, trabalhei com isso tanto, já vi tanto que para mim é natural. Então, digamos que eu fui numa vida passada um bandeirante, por exemplo, tá? E esse bandeirante veio aí para o Brasil e maltratou índios, fez um monte de coisa, tá? Depois eu fui uma outra personalidade qualquer. E hoje eu sou o Rubens, personalidade, tá? Essas personalidades das vidas passadas, teoricamente, elas estão protegidas por uma membrana que não deixa a gente lembrar. Então, vamos imaginar como se fosse uma espécie de membrana, de energia, alguma coisa de proteção, que eu não lembro. Só que essa membrana, ela pode ser, entre aspas, vazada. Então, de repente, eu começo a ter toda uma percepção, um sentimento, uma ideia do bandeirante e do outro. E eu começo a ter, então, 3 personalidades diferentes atuando no mesmo momento. Aí eu vou conversar coisas que não tem lógica. Tem hora que eu falo como bandeirante, tem hora que eu falo como um índio, tem hora que eu falo como Rubens. Essas personalidades se misturam. E quem está ouvindo fala, esse cara é esquizofrênico, eu não falo nada com nada. Eu consegui uma vez, fiquei conversando várias horas com um paciente dito esquizofrênico. Eu queria entender, para ver se eu conseguia. E como foi bastante tempo que eu conversei com ele, então ele contava uma história que tinha uma lógica. E de repente ele entrava numa outra história, que também tinha uma lógica. E de repente ele entrava numa outra história que tinha lógica. Só que isso misturado... Não tinha lógica nenhuma. Não tem. Nós dois vamos no cinema, vamos imaginar. Sim. Tá? Vamos lá. Só que eu vejo 2 telas. Você só vê uma. O filme que a gente está vendo é um filme de ficção científica. A outra tela que está aparecendo para mim é um filme de faroeste. Tá? Então a gente está conversando. Pô, mas você viu esse equipamento científico, experiência legal. Pô, mas esse cavalo putz, que cavalo lindo. Você vai olhar para mim e falar... Qual cavalo? Você é maluco? Não, é o cavalo, tô vendo o cavalo lindo ali, pulou aquele...
Mas, ó, pô, você entendeu? Eu vejo 2 telas. Você vê uma. Aí para você, eu estou esquizofrenizando. Eu não estou falando nada com nada. Mas eu estou vendo. Então, o esquizofrênico tem uma grande possibilidade dele estar vendo várias telas e falando todas ao mesmo tempo. Para ele é natural aquilo. Se a gente conseguir, opa, essa aqui é daqui, essa aqui é daqui, separar, opa, ele vai conseguir saber onde ele está. A realidade dele é diferente. Mas tem umas esquizofrenias que são mais severas também. São. Porque aí tem, além, na minha opinião, tá? Uma opinião minha, eu não sou psiquiatra, não trabalho com isso, mas o estudo que eu faço, além disso aí, tem as interferências externas. Porque nós somos passíveis de sofrermos interferências de pensamentos, emoções e sensações externas. Tá? Por exemplo, não sei se já aconteceu com você, Ricardo. Você está lá fazendo uma coisa, lendo um livro, de repente você lembra do amigo, do Tiago aí. Pô, Tiago, tal. Daqui a pouco ele te liga. Ou manda mensagem, né? Ou manda mensagem. Você fala, pô, meu, eu tava pensando em você agora mesmo. Você me ligou. Acontece isso com você? Acontece. Como é que você explica isso aí? Simples. Não é o que você estava pensando. Ele estava pensando em te ligar. Ele pegou o telefone e começou a procurar o número teu. Cadê o número do Ricardo? Então, o pensamento dele já chegou em você antes do telefonema. E você captou. Aí você acha, estava pensando. Não estava pensando. Você captou ele pensando em você. E se eu te disser que isso é muito mais comum do que a gente imagina? E se eu te disser, Ricardo, que é uma porcentagem alta, tá? No mínimo, 70% do que você pensa não é seu. 70%? 70%. 70% do que você sente emocionalmente não é seu. 70% do que você sente muitas vezes fisicamente não é seu. Puxa, mas aquilo aí, se não é meu, é de quem? De fora. Captação do ambiente, de outras pessoas, de outra dimensão. 70%. Pô, meu. Aí eu falo, né? Como é que você vai ter uma medicina que não dá atenção, que não estuda, que não ouve uma situação que, no mínimo, é 70%? Não, aí é muito, o percentual é muito alto. Tem uma coisa que você fala nisso aí, e é uma coisa que acontece comigo. Por quê? Eu sempre fui um camarada que eu sempre olhei para as coisas assim, de uma maneira diferente, sabe? Diferente mesmo. Eu sempre olhei para as coisas de uma maneira diferente. Eu queria buscar ali o porquê das coisas e tal. E eu gosto muito da filosofia, que a filosofia tenta explicar o porquê das coisas. E tem uma coisa que acontece comigo de muitos anos, cara. Hoje está acontecendo menos. Acho que é porque eu aumentei muito as minhas tarefas, não estou tendo tempo. Mas aconteceu esses dias. Por exemplo, eu estou andando na rua, de repente eu vejo, um exemplo aqui, um cara, uma pessoa, que é igual você. Igual o Rubens. Igual. Então, eu não estava nem pensando em você, nem nada, mas, cara, é tão igual a ponto de eu confundir. O trem é tão maluco que todas as vezes aconteceram assim, ó. Eu vejo alguém tá ali sentado de costas, eu falo, pô, o Rubens estava ali e tal, nem falei com você, fui. Eu tenho tanta certeza que é você, que se alguém me perguntar se eu vi o Rubens, não, o Rubens tá ali. É uma coisa que tem que ser assim. Cara, mas não era você. Passa pouco tempo eu vejo você. Moço, mas é batata. Isso. Mas não tem como eu sair na rua procurando alguém parecido pra achar. Tem que acontecer naturalmente. Isso. E eu vejo, por isso que eu sou um cara que eu acredito muito na espiritualidade, porque isso aí acontece comigo, ó, antes de eu sonhar em estudar alguma coisa, né? Então eu acredito muito que esses campos, eles interferem demais. E você falou de ansiedade nesse vai e vem, eu acho que a questão da esquizofrenia já ficou bem detalhada, né? E a depressão, cara? Como é que fica a depressão nesse meio termo aí, nesse balaio de gato? Tá bom. Também estudei muito a depressão. E concluí uma maneira diferente de interpretar depressão, que me ajuda a tratar muita gente de forma mais rápida e até, digo, eficaz, tá? Primeiro, eu vou dizer uma coisa meio que estranha. A depressão não é uma doença em si. Não é uma doença em si. Depressão não é doença? Não. Depressão é um sintoma. Por exemplo, febre. Febre é doença?
Não, febre é um sintoma, É um sintoma. né? Então eu comparo a depressão no mesmo nível da febre. É um sintoma. E tem uma causa. Então, quando você tem uma febre, você tem uma infecção. Qual é a única causa, uma causa só, que leva à depressão? Só tem uma causa. Que eles colocam como se fossem os sintomas. Eu falo, não, é a causa principal. Só tem uma causa que Só leva à uma causa, depressão? é. Ah, mas nem imagino. Falta de energia vital. Falta de energia vital. Então, qualquer deprimido, você olha para o deprimido, você vai fazer a seguinte análise. A energia dele está baixa. E eu faço uma comparação. Vamos lá. Eu faço uma metáfora, Ricardo, assim. Como se o nosso corpo fosse uma empresa. Vamos imaginar um corpo uma empresa. Aí você tem ganhos e gastos. Se eu ganho mais do que eu gasto, eu estou no positivo. Tá ótimo. Tudo bem, eu tenho lucro. Lucro, eu crio músculo, eu sou alegre, eu sou feliz, eu tenho energia para... Legal. Se eu gasto mais do que eu ganho, Eu quebro. eu estou no prejuízo. Lógico. E aí o sistema, o administrador dessa nossa empresa, tem um administrador aqui, de energia. Ele diz o seguinte, olha, você tem risco de quebrar. Para não falir, quer morrer, nós vamos colocar métodos, nós vamos colocar certas situações para que você economize energia. Tá? Forçado. Então, claro, que nem recuperação judicial. Eu falo, depressão é recuperação judicial do corpo, tá? Sim. Então você precisa economizar. Como é que você faz? Não sai de casa. Fica quieto. Não faz exercício. Faz de tudo. Se puder ficar deitado numa cama, num quarto escuro, sem fazer nada, porque estou economizando energia para não falir. Faz todo sentido. E aí, claro, eu digo quais são os níveis que a gente precisa avaliar nessa contabilidade que eu chamo de biocontabilidade, que é uma contabilidade. Então, por exemplo, nível físico, alimentação, sono, atividade física, suplementação, hormônios. Então, eu vou te dizer para você, mulher que está deprimida, se você é mulher deprimida, jovem, meia idade, 40 anos, deprimida, se você precisa tratar teu hormônio da tireoide. Se você não tratar o hormônio da tireoide, desculpe, você vai demorar muito para sair da depressão. Eu tive casos, chegou uma moça para mim lá, com toda a característica de um hipotireoidismo, só que o exame não mostra. Um hipo quer dizer menos. Toda. Obesa, cabelo ralinho, sobrancelha jamais ralinha, unha fraca, pele ressecada, calcanhar rachado, mole, falta de energia, desvitalizada, sem libido, sabe, a vida pesada, né? Assim, aquele quadro clássico. Caótico, né? Mas o exame de sangue não mostra. Cara, mas aí você vê, né? Aí o médico pede o exame, ele fala, nossa, deve ter. Ele olha o exame e fala, o exame não tem nada. E como o exame, para ele, não tem nada, porque a gente hoje em dia tem outras avaliações do exame, ele não trata. Então ele fica tratando com antidepressivo. Afinal, vai tratar o quê? Com antidepressivo. É. 3 anos tratando antidepressivo. Eu falei, não, olha, tudo indica que você tem um hipotireoidismo chamado subclínico, que é uma tireoide lentificada, não é doente, ela não está conseguindo produzir o que você precisa de hormônio suficiente. A gente vai tratar a tua tireoide também, talvez não seja por causa da vida, seja por um período. É impressionante, Ricardo. 3 semanas depois ela me ligou e falou, doutor, que é isso? Eu sou outra pessoa. 3 Só semanas. tratando a tireoide. Tireoide. E como é que foi o tratamento? Não, tem que tratar. Muitas vezes tem que, ou faz os suplementos, ou faz o hormônio mesmo, mas se trata a tireoide, mas tem muita gente, principalmente mulheres, muitas mulheres deprimidas que estão com hipotireoidismo que não é diagnosticado. E quando é diagnosticado, não é bem tratado. Como o Laí Ribeiro fala, não diagnostica, porque o exame não mostra. E quando diagnostica, não trata, porque trata só com um hormônio. Tem que tratar com 2. Então, isso é um problema sério. Por isso, muita gente com depressão, que seria depressão química. O glúten pode causar depressão, porque traz um transtorno no organismo, inflama o cérebro. Depressão. Os hormônios, alimentação, sono. Tem gente que o sono, não sei se você conhece melhor que eu, o carro tem o alternador. Sim. O alternador ele serve para carregar a bateria. O nome está já dizendo, né? É. Nosso sono é o nosso alternador. Ele carrega a nossa bateria. Às vezes a pessoa não dorme
e não carrega a bateria, não tem energia, entra em depressão, porque não dorme. Então tem, de novo, alimentação, suplementação, hormônios, atividade física tem que ser muito lenta e sono, principalmente, coisas básicas. Emocional. Não sei se você já viu, tem pessoas que têm úlceras varicosas, úlceras na perna, Sim. que ficam sangrando, depurando. Aquilo fica, o corpo fica jogando fora, tem que ficar limpando. Quer dizer, a pessoa está sempre doentinha. Então, uma ferida, nossa, essa ferida não cicatriza, a pessoa está sempre mal, tal. Do mesmo jeito, existem feridas emocionais. As feridas emocionais também sangram, levando perda de energia. Então, a gente precisa cicatrizar as Feridas emocionais. A principal delas é perdão, né? Precisa perdoar. O perdão é importante. Pô, perdão cura um monte de coisa. Eu tenho um livro lá no meu Instagram, eu fiz um livro lá sobre o perdão. Né? Eu pus 2 títulos. Eu pus Não Perdoe e Seja um Idiota. Porque quem não perdoa é idiota. Porque quem não perdoa é que sofre. O outro não está nem aí. O cara que fez coisa para você não está nem aí. Mas perdão é fantástico. E eu ensino lá um dos piores, mais difíceis de perdoar, que é a traição. Traição é uma ferida terrível. Você precisa aprender. E ali eu ensino como. Como você pode perdoar até quem te traiu. Porque tem 3 tipos de situações. Por exemplo, tem a pessoa que não perdoa, fica com a mágoa. Tem a pessoa que perdoa, mas fica a cicatriz. E a pessoa que nem perdoa. Nunca. Não. Tem uma que não perdoa. Sim. Tem a que perdoa e que nem perdoa. Sabe por quê? Entendi. Porque não se magoa. Então isso não precisa, né? A grande sacada é você não se magoar. E como é que você faz para não se magoar? É uma coisa que esse final de semana eu estou pensando muito. Zero expectativa. Zero expectativa. Isso é até bíblico, né? É bíblico. A Bíblia fala que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Se você não tem expectativa, ou seja, ela fica ali meia no centro ali, né? Bom, se der, se não der, tal. Já alivia muita coisa, né? Previne, na verdade. Então, zero expectativa. Não espere nada, nem de Deus. Puxa, aí foi pesado, hein? Nem de Deus. Porque quem espera de Deus se coloca na situação de necessitado. E na situação de necessitado, quanticamente, você não vai receber. Deus dá para quem tem. Está lá. Né? Quem tem, será dado. Quem não tem, será dado. Então, a gente não pode, não é para esperar nem de Deus. Mas como? Calma. Quando você entra no estado, né, eu não espero e eu agradeço aquilo que pode vir para mim, eu não estou esperando. Porque se não vem, Deus não me atendeu. Deus não me... Aí você faz o efeito Zenão da física quântica. Agradeço Deus a minha nova casa, agradeço a Deus a minha saúde, agradeço. Eu já estou agradecendo a Deus aquilo que eu já que alcancei. Que é meu por direito, né? Que é meu, e tal. Eu não tenho expectativa. Quando eu agradeço que eu já tenho aquilo, não é expectativa. Isso é fantástico, cara. Então, não esperar nem de Deus. Olha fantástico. A proposta. Diferente, né? Fantástico. Diferentíssimo e com todo sentido, né? Porque você está falando uma frase e ao mesmo tempo explicando o porquê da frase. Porque a frase, ela na verdade não tem nada a ver com Deus. Não. Entendeu? Deus está no meio da frase. É. Porque a pessoa já pega logo a palavra Deus para poder interpretar a frase. Deus aí foi só uma colocação que você fez. Tem a ver, na verdade, com você mesmo. Exatamente. Com seus objetivos, né? Que às vezes você tem um objetivo, como todos nós temos. Rapaz, isso é muito interessante. E igual eu estava conversando mais cedo, né? A gente precisa, pegando esse gancho aí, por exemplo, você vê uma casa muito bonita, uma casa num condomínio fechado, como eu sempre uso, né? Você fala, puxa, essa casa e tal. Mas será que aquela casa queria você lá dentro, né? E acho que aquela casa, para querer você lá dentro, você tem que estar na mesma sintonia da casa, né? Isso. Ela fala, pô, cara, te fisga, né? Um imã, né? Opa, vem pra cá que seu lugar é aqui. Né? Você tá no lugar errado. Tem que te fisgar, né? Às vezes você quer estar ali, quer estar dentro daquela casa, mas e a sua vibração? É igual eu faço uma comparação do céu, né? Eu falei pro cara um dia que as pessoas que vão pro céu, vamos dizer assim, levando em consideração que o céu exista, eu acho que é preciso você entrar
em vibração com o céu, né? A sua vibração tem que estar igual a vibração do céu para você estar lá. Porque você imagina, você tá no céu, mas você era um cara falsinho, você não foi verdadeiro. Fica difícil você ir para lá, né? O céu, a magia do céu é muito inteligente, né? Para você estar lá, você tem que ser compatível. Isso. Como é que você vai estar compatível com a riqueza? Você quer ser rico? Se você ainda não está compatível, né? Se ainda não está vibrando na mesma frequência, você chega num lugar, se o lugar for chique demais, se assusta, se sente mal naquele lugar, né? Então tem que se preparar. Tem uma outra coisa também que você... Só para terminar a depressão, então? Sim, vamos lá. E a falta de energia, então, também tem a metafísica. Então tem pessoas que vivem em ambientes e lugares ou com pessoas que lhes tiram energia. Entendeu? Então ela precisa entender que ela está perdendo energia, precisa aprender a se proteger energeticamente. Então, só para retomar, depressão não é que você vai parar de tomar remédio, mas você vai suplementar, equilibrar o hormônio, limpar traumas emocionais, feridas emocionais e se proteger magneticamente, para que você não perca energia com pessoas e ambientes. Tá? Então, quando você muda essa contabilidade do corpo, onde você começa a ter lucro, à medida que você começa a ter lucro, você cura a depressão. Então, pode ser instantâneo. É então, natural, né? É rápido, porque você trata a causa. Agora, não adianta você ficar tomando antidepressivo e não tratar a causa. É a mesma coisa assim. Pô, tá faltando água aqui, eu chamei um caminhão-pipa e ele encheu a minha caixa d'água. E tá faltando de novo. Então, eu tenho que chamar o caminhão-pipa, pô, vai lá e tampa o furo. É bem melhor. Tampa o furo. Você não tampa o furo, então você fica escoando água e aí isso é crônico. Por isso que a pessoa falou 10 anos de depressão, eu falei, que absurdo. Você pode passar por um período de depressão, oscilou com uma empresa, de repente, mas você ficar cronicamente no negativo ou cronicamente deprimido, não tem lógica, você não está tratando a causa. Então eu estou trazendo essa ideia de que é preciso olhar o ser humano de uma forma integrativa. Fisicamente falando, suplementando, equilibrando hormônios, equilibrando nutrientes, isso é importante. Equilibrando as emoções e equilibrando a parte energética também do ser humano. Isso é interessantíssimo, cara. O cara entendeu isso aí, quem está assistindo isso aqui agora e está entendendo, ele está dando um salto na vida dele. Um salto, principalmente quem tem depressão, entendeu? Que ele já vai se antenar, né? Que faz todo sentido. Teve até uma mulher que você comentou que ela estava com depressão, aquela mulher que cortava o bife. Como é que funcionava aquele negócio que você contou? Como é que foi esse caso? O paciente me procurou, né? Falou que estava deprimida. Eu falei, você está deprimida? Bom, primeiro eu pergunto, como é que você come? Ah, doutor, estou em regime. Se você conhecer uma mulher que não está em regime, você me apresenta. Tá? Tudo bem. Eu estava doido de você falar isso. Aí eu falei para ela, bom, de manhã a gente só um chazinho lá, porque sabe como é que é, tem que fazer um jejum, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tudo bem. Depois o almoço. Almoço a gente come pouquinho. Eu disse que salada é bom tal, e proteína é bom, então eu estou fazendo o meu bife na sombra. Né? Bife na sombra. Eu ponho lá uma alface embaixo, pego um bife, ponho um holofote aqui e ele fica fornecendo a sombra do bife na salada. Eu como a salada com bife na sombra. À tarde eu tomo um chazinho lá com um pouquinho de mel. E como eu já comi o dia inteiro, à noite eu não vou fazer nada. Falei, você não está deprimido, você está com fome. É verdade. Teu cérebro não tem energia. Resolve a fome e acabou a depressão. Não, o seu cérebro não tem energia para produzir os neurotransmissores. Eu estava querendo você contar essa história, muito bacana. E como é que é esse negócio, que é um negócio até meio polêmico, na minha visão, que você falou que, aliás, nós já estamos em 2025, que as crianças de 2025... Pode falar aí de novo? Pode, claro. O que é que foi que você falou sobre isso? Então, a informação que eu tive, que todas as crianças, a partir de agora, que nascerem, vão nascer já telepatas. Telepatia. E como é que funciona os processos de telepatia? Existe alguma vantagem nisso ou enfim? Então, isso é uma evolução do ser humano, né? Certo. Já existe muita gente que é telepata, né? Inclusive, no meu protocolo de autismo, protocolo Cascapeira, eu ensino as mães a testarem a telepatia dos filhos autistas. Porque muitos são. Você está brincando? Outro dia, conversando com uma mãe, eu fui fazer uma palestra numa escola, numa prefeitura aqui perto, numa cidade aqui perto, que a escola é referência, tem 200 crianças autistas. E eu fui lá, e eles têm todos os tipos de fisioterapia, de tratamento, tudo. E eu fui lá, levei, eles ficaram surpresos. E eu estava explicando que as crianças são
mais sensitivas, telepáticas e tal. Falei, então, meu filho é autista, ela falou, tem 3 aninhos. Um dia, ele não fala, ele falou, um dia ele chegou para mim, sorrindo, olhou para minha barriga e falou, neném. Uma criança não fala. Por que não fala? Bom, bem, vamos chegar lá. Neném. Ela falou, neném? Aí ela fez o exame e estava grávida. Você tá brincando? Não, o neném ficou sabendo. Aí, o menino lá, brincando com a barriga dela, o tempo todo rindo, brincando, como se estivesse brincando. Aí ela foi fazer um exame para saber o sexo. E descobriu que era menino também. E aí, quando ela falou, é menino, aí o menininho dela, ria, porque ele já sabia que era menino. Então, pera um pouquinho. Essa criança está caracterizada com uma doença chamada autismo. Só que ela percebeu a gravidez antes, já brinca com a criança, já sabia que era menino. E, pô, é uma criança que tem um sexto sentido Muito aguçado, né? não é avaliado. Entendeu? Então, o grande problema é, a pessoa tem você tem um sexto sentido, você tem uma sensitividade, você é classificada como uma bipolar. Muita paciente vem para mim, eu sou bipolar. Eu falo, calma, o que é bipolar? Porque eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você é sensitiva. Muda o aspecto, você é sensitivo. O que é ser sensitivo? Eu capto coisas que são intangíveis. Deixando bem claro também que a bipolaridade ela existe, mas tem casos que são confundidos. Sim, muitos. Por isso que eu digo, no mínimo 70% não é bipolar, é sensitiva. Mas que coisa, cara. Então, nem a medicina, nem a psicologia, eu fiz um curso de doença mental nas empresas, com um grande hospital aqui, eu fiz no Einstein, um curso à distância, fiz um curso lá. E aí, conversando com o psiquiatra, eu falei, então, como é que a gente trata, como é que a gente trabalha com o paciente com diagnóstico de esquizofrenia na empresa, tal. Aí eu fui falando, eu falei, olha, tudo bem. Eu falei, mas e se ele for, em vez de esquizofrênico, ele for um sensitivo? Ele falou, Rubens, isso a gente não estuda aqui. Eu falei, tem. Então eu tenho um elefante no meio da sala, não vou olhar. É um elefante no meio da sala, não vou olhar. Não, esse elefante não existe, eu finjo que não existe. Tá aí, mas não existe. Pô, como não estuda? Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu acho um absurdo, incognoscível, não se estudar, nem vou dizer de espiritualidade, tá? Eu vou falar de paranormalidade. Não estudar paranormalidade hoje em dia, aplicado na medicina e na psicologia, para mim é um absurdo. Eu vou te dar um exemplo, que aí acho que vai ficar bem claro. Você já ouviu falar do Dr. Ernest Semmelweis? Não, esse não. Dr. Ernest Semmelweis, por volta de 1840, 1850, se não me engano, 1840, 50, ele era diretor de um hospital, maternidade, em Viena. Naquela época, cada 100 partos que fazia, 20 mulheres morriam de infecção depois do parto. Do lado do hospital tinha uma casa de partos, que era por freiras. Cada 100 partos, 3 mulheres morriam. Bem menos. Bem menos. O Dr. Semmelweis começou a olhar e falar, pô, mas os meus médicos têm mais técnicas, são melhores tecnicamente. Por que eles matam mais ou morrem mais aqui no hospital do que lá? E ele começou a perceber que tinha uma diferença. As freiras faziam um ato religioso na época, que para eles, médicos, era um absurdo. Deixa eu explicar. Na época, não se conhecia micro-organismo. Não se conhecia bactéria, fungo, vírus. E o que acontecia? Os médicos não tinham luvas, claro. Então, imagina que eles estavam lá com uma paciente com uma ferida aberta, ou um cadáver, com as mãos sem luva, mexendo. Vai ter um parto. Eles iam diretamente fazer o parto. Com aquelas mãos todas sujas, contaminadas. Mas na época não se conhecia nada. O Dr. Semmelweis começou a observar que as freiras lavavam as mãos. E ele pensou, será, isso é a intuição que vem, será que nas mãos dos médicos, do cadáver, eles pegam o que eles chamam de partículas cadavéricas. E essas partículas cadavéricas, quando fazem o parto, infeccionam as mulheres e elas morrem? Será?
Porque as freiras lavavam as mãos. Mas por que elas lavavam as mãos? Porque era um hábito religioso. Lavar as mãos, pôr uma roupa limpa, porque vinha à luz alguém, né? Naquela época, quanto mais... Olha, presta atenção, eu vou falar de uma coisa importante aqui. O status do médico lá, quanto mais sujo de secreções e mão, sujo, melhor ele era. Olha pra você ver. Esse é o status. Totalmente controverso. Isso né? é história, pessoal. Pode pesquisar. Ele fez o seguinte, ele obrigou os médicos a lavarem as mãos. Antes de fazer o parto. Antes. E pôr uma roupa limpa. Caiu para 3%. Aí ele fez várias vezes, em vários lugares, e ele reuniu... Veja, um fato. Ó, tá aqui. Morria 20 e morre 3. Que diferença? Lava as mãos. Por que lava as mãos? Não sei. Eu acho que eles têm partícula cadavérica aqui, mas o importante é, fato, morria 20 e só morre 3. Pronto. Legal. Aí ele levou para a Sociedade Médica Vienense. O trabalho que ele fez. Ele falou, tem isso aqui. Eu não sei explicar, mas está acontecendo isso aqui. Como ele é considerado o pai da asepsia moderna, o Dr. Semmelweis é considerado o pai da asepsia moderna, você sabe o que aconteceu, né? Sim. Sabe? Claro. Ele foi preso. Você tá brincando. Não. Ele foi internado no hospital psiquiátrico. Mas por qual motivo? Porque ele foi contra o status. Você vai fazer a gente ficar limpo? Se o meu status é quanto mais sujo, melhor eu sou? Poxa, mas mesmo o cara trazendo resultado? Mesmo o cara trazendo? Não importa. Tá lá a história. Mas Fato. e depois disso? Ele morreu no hospital psiquiátrico. Muitos anos depois, esqueci o nome agora, Pasteur, pelos microscópios, ele começou a identificar que tinha alguma coisa ali, que tinha os micro-organismos, e aí, a partir daí, começou. Mas ele é considerado o pai da asepsia moderna, mas na época ele foi preso no hospital psiquiátrico como maluco, como louco. Por quê? Mesmo ele trazendo um fato, ele ia contra o status. Presta atenção. O status é mais forte que o fato. Que coisa, né, cara? Sério. E o problema é que nessa frase que você falou, que o status é mais forte que os fatos, inclusive até hoje, pessoas estão morrendo, né? Então. E feliz daquele que... Opa, peraí, deixa eu ver. Ah, se você vê o tanto de trem que eu já tomei, mas... Já tomei muita coisa boa e já me ajudou demais, que você não vê em lugar nenhum por aí. Coisa bacana mesmo. E eu digo a mesma coisa hoje, quando eu entro num hospital, eu ponho o olhar do campo magnético. Isto é, o sofrimento, as palavras, as experiências, elas formam nuvens, que nem tinha lá que eu comentei lá do Carandiru. Do presídio, né? Os hospitais também têm isso aí. Tem muita gente que se contamina no hospital de situações que foram vivenciadas por pacientes anteriores. Porque você limpa o centro cirúrgico, fica bonito, limpinho, mas você não limpa o campo morfogenético. Não tem como limpar. As pessoas não sabem, vai limpar o quê? Não, tem, né? Então, digamos que eu chegue num grande hospital hoje e falo assim, os pacientes se contaminam de energias negativas. Nós precisamos fazer todo um trabalho de mentalizações e etc e tal para limpar isso aí. O que eles vão falar para mim? Que eu sou maluco. Exatamente. Porque o status, que não tem nada a ver, mas isso é coisa de religião, isso é coisa... Então eu brinco que eu quero ser, quem sabe, né? Estou me planejando, eu quero ser o novo Semmelweis. Tá? Trazendo, porque tem muita... Uma nova visão, né? Uma nova visão. A gente precisa aprender que tem sujeira mental, sujeira energética, que contamina nossos pacientes. Tem muito paciente que vem contaminado, fez uma cirurgia, estava tudo bem, e saiu mal do hospital, e ninguém sabe o que é, dá depressão, não sei o quê. Eu falei, não, você se contaminou de uma situação anterior. Então eu faço todo um trabalho de prevenção e de tratamento quando a pessoa vai para o hospital. E eu sinto que dá para fazer muitas coisas, só que ainda eu não encontrei, eu estou falando e vou batalhando, um hospital que queira fazer, entendeu? E se for um trabalho, queira fazer uma pesquisa, de você fazer a limpeza de energia e ver o que acontece. Mas vai chegar nesse ponto, não tem jeito, né? Que eu comentei uma vez com a minha mulher falando sobre o Laí Ribeiro, né? O Laí Ribeiro mexeu com a cabeça da humanidade, ele trouxe informações e já era, meu amigo. A partir dali acabou.
Isso mesmo. Entendeu? O negócio... Agora vai ter que chegar a esse ponto que você falou agora da questão da energia. E agora vamos entrar também numa questão bacana. Poxa, mas já falamos muita coisa boa hoje aqui, hein? Quem estiver entendendo isso aí tá realmente privilegiado. Tá sendo privilegiado com são ideias diferentes. Não, diferentíssima, cara. Tava ontem lá na pós-graduação, tinha um camarada lá com um produto lá que ele trabalha, sabe? E tem muito a ver com essa questão de depressão também, o produto, pra a depressão que o produto vai resolver, né? Neurose, sabe? Foi falado até em questão de psicopatia, o produto, cara. E aí ele traz uma coisa bem contundente ali, uma deficiência no neurônio que rouba um tipo de material lá, um tipo de mineral, e aí a pessoa acaba... Então, sabe? Pô, é uma coisa... O que você está fazendo aqui é revolucionário, o que ele está fazendo também. Porque você chega para uma família que está ali, pô, dá isso aqui para ele, pá, o cara vai e melhora, né? Extraordinário, que imagina o alívio do sofrimento que aquela família vai ter. Exatamente. Uma pessoa depressiva, neurótica, esquizofrênica, chega a pessoa esquizofrênica ali, coisa, você chega e pá, de repente com a sua nova visão, né? Você tira a pessoa daquele quadro, ou a pessoa começa a entender aquilo e se cura. Você curou ele, curou a família, curou os amigos, curou a esposa, curou todo mundo que estava junto, estava, né, penando com aquilo. Que pode gerar um problema em alguém, que às vezes o cara é esquizofrênico, a família sofre, e esse sofrimento também pode trazer uma doença mais na frente, que é o que nós vamos entrar agora, que é a medicina germânica. Você também estuda, né? Dá uma detalhada pra gente nessa nova medicina germânica. Como é que ela age? Fantástico. Eu estudo há mais de 20 anos, né? Então não é nova mais? Não, é na década de 80, né? 80. Dr. Hammer. Dr. Hammer, um médico, filósofo, professor de uma faculdade na Alemanha. Ele era professor de imagens, raio-x, tomografia, na época que tinha. E ele tinha um filho de 17 anos e a esposa. E foi fazer um passeio na Itália. Foi passear. Passeando lá, um príncipe italiano, alcoolizado, brincando com uma arma, Sim. atirando lá, acertou o filho dele. O filho dele ficou internado por uns dias e morreu. E a indignação, né, de tudo aquilo, de uma coisa absurda. O Dr. Hammer, depois de alguns meses, desenvolveu um câncer de testículo e a esposa um câncer de mama. E ele ficou muito surpreso. Falou, eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho doença nenhuma, eu não tenho genética de câncer, minha família ninguém tem. Como é que eu fiz esse câncer? Só tem um motivo que mudou a minha vida. O trauma emocional da perda do filho. Da morte do filho, sim. E ele disse que sonhava com o filho. O filho dele vinha em sonho e dizia, pai, continua pesquisando que você vai descobrir uma coisa muito importante. E ele começou. E quando ele fez uma tomografia dele, cerebral, ele descobriu uma região do cérebro que tinha tido uma alteração que ele não tinha antes. Como se fosse um pequeno vórtice, assim, um negocinho redondinho. Que naquela época, as tomografias não eram como as de hoje. Na resolução, quando fazia, mostrava a tomografia, mostrava essa alteração. E ele falou, isso aí era considerado um artefato. Quer dizer, o que é artefato? Uma coisa que saiu da revelação, não foi bem revelado. Como as fotos antigamente tinham esses artefatos. Sim. Mas ele chamou atenção, porque o local do cérebro em que ele tinha tido aquele artefato, entre aspas, que não era nada, correspondia à região do câncer dele. Ele falou, opa. Aí ele começou a pesquisar, a esposa, e centenas e centenas de pacientes, e constatou que 5 leis, que ele chama de nova medicina germânica. 5 leis. Primeira lei, 100% do câncer e de doenças graves são de origem emocional. 100%. 100%. São de conflitos. Um conflito violento, que você não consegue sair daquilo, que aquilo te perturba, te conturba, e aí você desenvolve a doença. É fato. É fato. E ele começou a perceber isso em milhares de pacientes. Ele começou a tratar. E ele começou a ter cura de 95% das doenças graves e câncer
tratando sem quimioterapia, sem radioterapia, sem cirurgia, tratando o evento emocional. Só que o que acontece? Se eu encontrar uma cura, e eu posso ser preso por causa disso. Hoje em dia não dá para descobrir uma cura e falar, estou curando aqui, né? Menos que essa cura faça sentido, né, para o sistema. Não importa. Então, se fizer sentido, né? Não, tem que ter lucro para o pessoal lá, né? Alguma coisa tem que ter. Não posso. Então ele fez isso e ele começou a ser questionado. Porque 5% morria. Pô, sim. Porque as pessoas morrem, né? No tratamento convencional, você tem 40%, 50% morria. No dele, 5%. Mas como o dele estava fora do tratamento convencional, ele começou a ser questionado. Bom, expulsaram da faculdade, tiraram o diploma e prenderam. Ele ficou preso uns 2 anos. E foi igual o outro aí Foi, Semmelweis. Tentaram matar ele umas 10 vezes. Por quê? Porque ele provou que a doença é emocional. Só que hoje eu fico me perguntando, nenhum serviço de oncologia estuda ele. Nenhum. Pô, né? O cara tem uma história, faz lá as suas coisas, mas não estuda. Então, 100% das pessoas que me procuram com câncer, eu digo, olha, você vai fazer o tratamento convencional, mas vamos identificar a causa. Eu tenho alguns dicionários vindos dele e tal, e eu identifico a causa. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro para as pessoas. Porque o câncer é uma doença maligna? Não. O câncer é uma cura. Mas aí também, não, peraí, Rubens, aí você quer dobrar a minha cabeça no meio, e quem tá assistindo, peraí, o câncer não é uma doença, é uma cura. É uma cura. E por que as pessoas morrem de câncer? Então, porque não consegue se curar. Mas o câncer é um mecanismo de cura. Poxa, simplifica isso aí para nós. Então, primeiro a gente precisa identificar o que seria a doença. Qual é o mais importante da doença? Da alma. A alma doente é muito pior que o corpo. Se você está vivenciando uma situação onde a tua alma fica doente, você precisa curar a tua alma. E a cura da alma vem pelo corpo, que a gente chama de doença do corpo, para curar a alma. É uma sequência também. Uma sequência. Então, eu preciso curar a minha alma de uma coisa que eu não consigo curar. O meu corpo me ajuda, trazendo um mecanismo de cura que a gente chama de doença. Dá um exemplo. Vamos lá. Uma leoa na selva dá à luz 3 filhotes. E eles vão lá, vão crescendo, saudáveis, crescendo. Tem um deles que vai buscar vai se experimentar outros terrenos, vai em outros lugares. E acaba entrando num lugar e se machucando muito, cai num barranco lá, se machuca muito e fica muito gravemente ferido. Nesse momento, a leoa olha, observa e resgata esse filhote. Conforme ela vê que o filhote está em risco de morte. Imediatamente, nesse momento, o cérebro da leoa é acionado um programa que chama Programa de Sobrevivência de si da espécie. Este programa manda uma mensagem para a mama esquerda da leoa, com a seguinte mensagem: produza um leite especial. Imediatamente as células da mama começam a crescer, se desenvolver. Elas vão criar um leite ali que é 600 vezes mais nutritivo do que da outra mama. Sim. 600 vezes mais nutritivo. Que vai amamentar aquele filhote, que é um remédio. Se o filhote fica bom, para de produzir o leite, para de crescer a mama. Se ele morre, também para. Quando essa mama vai crescendo para produzir esse leite que é curativo, forma o quê? Um tumor na mama. Se você fizer uma punção, tem um câncer de mama. Então, o câncer de mama vem para produzir um leite para curar o filhote. Todo câncer de mama, você vai encontrar dois tipos de conflitos muito grandes. Ou um conflito com filhos, um filho que adoece, um filho que tem uma transformação, um filho que está dando muito problema. Ou que faleceu, ou que tem uma droga, que usa uma coisa, ou um marido, ou um companheiro. São 2 tipos de trauma. Sempre você vai encontrar esses principais. E aí, o que acontece? A mama estava crescendo, o filhote ficou bom, parou.
Se ela tiver um bacilo, que chama bacilo de Koch, que ele come, ele vai lá e come o tumor, fica um buraco. Se ele não tiver, manda uma mensagem, vai fazer um novelo, que vira um nódulo. Então ele tem um nódulo na mama. Aquele nódulo cresceu para produzir o leite, para curar o filhote ficou bom, acabou, parou, o nódulo está lá. Esse nódulo vai ficar o resto da vida, não vai sair dali. Mas se vier um veterinário e meter uma agulha lá, puxar a célula e falar, ó, tem câncer aqui? Tem. Teve. Só que não tem mais. Então, tem caso, outro dia conversando com um colega cirurgião, ele falou, é verdade, Rubens. Outro dia eu fiz uma cirurgia aberta, teve que abrir, de vesícula, e eu olhei e tinha um tumor no intestino, e o paciente não sentia nada. Tem gente que é atropelado, vai fazer a necrópsia, encontra um tumor que não sabia que tinha. Então, ao longo da vida, a gente pode ter um conflito, desenvolver uma doença, resolver o conflito, parou a doença e fica lá. E você não sabe que tem. E aí você fala, eu vou lá cutucar, vou ver, acabo encontrando, você está doente. Eu falei, não, você teve doente. Tem uma diferença químio, pau, né? Aí vai piorar. Aí vai complicando. Agora, mas me diga uma coisa. Vamos colocar que a pessoa teve... dizem, né, que, por exemplo, a pessoa que fumou muito tempo pode desenvolver câncer no intestino. Sim. É? No pulmão. E alguns até no intestino também. Inclusive tem um cidadão na Bahia, mas mais é bem falado do pulmão. Mas tanto pulmão quanto o intestino, vamos colocar os dois, né? Com seus graus com seus índices para cada órgão aí, vamos dizer. E existe possibilidade, por exemplo, uma pessoa que fuma, só para poder entender, dentro da medicina germânica, desenvolveu câncer no intestino ou no pulmão sem a interferência de um problema emocional junto disso, somente o cigarro? Então, segundo o Dr. Hammer, não. Não. Ele diz assim, na pesquisa dele, 50% de câncer de pulmão é de fumante, 50% é de não fumante. Então tem alguma coisa a mais aí. Tá? Sim. Então, assim, o câncer de pulmão é medo de morrer. Se você tiver medo de morrer, você vai construir... Olha como o corpo tem uma ideia. Né? Então, por exemplo, imagina que tem um rato e vem um gato. O rato tem que correr para fugir do rato. Ele tem que correr o máximo possível. Para ele correr o máximo possível, ele tem que ter muito fôlego. Então, ele vai correr com tudo que ele pode para fugir da morte do gato e depois tudo bem. Se essa corrida for 5 minutos, tudo bem. E se for 2 anos? Ele vai precisar ficar aumentando o pulmão dele para poder fugir da morte. Por causa da respiração, né? Isso. Então, quando você tem um conflito nesse nível, você manda a mensagem para o teu pulmão, fala, aumenta aí, aumenta. A pessoa tem mais ar, aumenta. E esse aumenta, é um câncer de pulmão. E no caso do intestino? Câncer de intestino. Qual é o conflito emocional? O intestino serve para quê? Para jogar fora a sujeira, entre aspas. Para excretar, separar, né? Isso aí e tal. Então, se você não consegue jogar fora, entre aspas, uma sujeira que está lá, ela fica lá e o intestino vai ter que fazer um mecanismo para jogar aquilo para fora. Então, ele vai ter que apertar aquela sujeira para jogar para fora. Então, aí o que tem? Geralmente, o câncer do intestino é um sentimento que a pessoa tem de humilhação. Humilhação. A pessoa se sentiu humilhada, não resolve aquilo fica dentro dela meses. E a humilhação é uma sujeira. O corpo fala, isso aqui está travando o meu intestino. Eu vou ter que forçar as células do intestino, espremer essa sujeira para sair. Então, o que é um tumor? Ele vai espremer para sair. Só que é um processo de cura que acaba trazendo alterações no funcionamento. Mas sempre você vai buscar o que o órgão faz, qual é o funcionamento do órgão, a função. Na função você fala, ele está fazendo tal coisa. Então fica muito claro. E, por exemplo, que eu já tive casos, a pessoa com câncer de intestino falou, o que você sentiu humilhado? Um médico, um paciente chegou mal, câncer de intestino. O que era? Um médico bem sucedido, bem conhecido, acho que numa cidade menor. Convidaram ele para abrir um hospital. Abrir um hospital. Os caras vão lá, tal. Tem um hospital lá, iam comprar um hospital, iam pôr ele como diretor, tal. Legal, né? Vou dar um upgrade. Só que esse grupo era um grupo de golpe.
Então eles pegaram o hospital, eles compra, vende tudo e some, né? Sim, sim. E aí deu um golpe. Só que ele ficou lá como testa de ferro no golpe. Ele era o inocente da história. O inocente da história. Só que as pessoas não sabiam disso. Então ele se sentiu tão humilhado que ele desenvolveu um câncer de intestino e morreu. Então eu falo, então você precisa, a gente precisa aprender a não ficar ruminando um problema. Então você tem um problema, resolve logo. Porque se você ficar ruminando um problema por mais, no meu conceito, de 9 meses a 1 ano, já começa a ficar perigoso. Começa a vir a doença. Muito bem, Rubens, foi um prazer imenso conversar com você, cara. Eu queria que nós tivéssemos mais tempo. Você sabe que eu estou corrido, vou fazer 3 episódios hoje, até às 14 horas. Cara, que bacana, eu gostei demais da sua presença aqui. Eu já sabia que eu ia gostar, porque você é um camarada que tem uma espiritualidade muito boa, a gente vê a luz aí. Eu queria que você falasse para mim, pra gente poder finalizar essa nossa prosa, que vai dar pano pra manga aqui, viu? Muita coisa boa refalada aqui. Como eu já falei, que a pessoa que ouvir isso aqui, entender e aplicar na vida dele, ia até procurar, pesquisar, estudar, né? Se interagir mais. Alegria. O que é alegria para você? Alegria pode nos ajudar na vida em muitas coisas? Com certeza. Alegria, na minha opinião, é estar dentro do propósito. O que é propósito? Identificar teu propósito de vida. Mas eu queria 3 minutos para fazer uma terapia. Ah, verdade, cara, verdade. Vamos fazer isso aí. Funciona à distância? Funciona à distância. Então é muito... Muito bem, ainda bem que você lembrou. O negócio não estava aqui em cima, tinha lembrado. Você guardou. O Tesla desenvolveu a energia livre, na época dele, Tesla. Não conseguiu. Um iraniano conseguiu desenvolver algumas coisas, disseminou na internet e hoje, em vários lugares do mundo, eles estão trabalhando com a energia livre do Tesla. Uma delas é a energia de cura, que chama plasma. Plasma é o 4º estado da matéria. A gente estudou na escola, tem o sólido, o líquido e o gasoso. Mas tem o plasma, que é o 4º estado da matéria, que é 90%. E não é muito falado. Nosso corpo é 90% plasma. E desenvolveram equipamentos que podem direcionar plasma para o nosso corpo. E quando eu direciono plasma para o corpo, eu posso, por exemplo, tirar dor, melhorar a dor. Eu posso melhorar algumas doenças. E um brasileiro, meu amigo hoje em dia, Zeno, ele chama, ele desenvolveu esses equipamentos. Um deles a gente chama de bastões de energia plasmática. Que é esse aí? Esse aqui. Esse foi o que o Wagner foi beneficiado. Foi. Esse aqui tem uma coisa diferente, porque ele ele tem uma cromoterapia. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte, que você pode colocar a sua mão na câmera, ou, se você tiver no celular, você coloca onde você tem dor. E eu vou fazer uma aplicação à distância por alguns minutos. E vou pedir para você observar. Então, observe aí. Você está com dor na coluna, dor no ombro, dor em algum lugar do corpo. Eu vou com a mão aqui nós temos todos os meridianos da mão, tem todos os órgãos. Então, eu vou pedir para você mentalizar onde você tem a dor e eu vou fazer essa aplicação. Tá? Vamos lá. Você pode levantar um pouquinho, né, Wagner? Vai ficar bem no rumo. Isso. Aí pronto, bem no rumo da lente. Então vamos lá. Tá captando legal, Wagner? Coloca a mão dominante. Ou o próprio celular no local, né? E eu quero que você feche os olhos e pense em momentos felizes da sua vida. Pense em momentos felizes. Momento feliz, momento alegre, como o Ricardo estava falando para a gente agora. Lembre-se de um momento feliz, um momento alegre. Permita-se sentir da sua maneira, do seu jeito, e se não sentir não tem problema, que uma onda de energia chega até você através das câmeras, né? Das câmeras aqui do celular, ou do notebook, ou sei lá o que você está, através da tua mão e vai irradiando para o teu corpo, podendo chegar no lugar da dor que você tem. Permita-se sentir. Permita-se depois pegar esse trecho e fazer várias vezes o lugar de dor,
pega esse trechinho, né? Faz um corte, aplica aí na sua mãe, que tem uma dorzinha na coluna, aplica assim no seu filho, quando tem uma febrezinha. Nós estamos aqui fazendo uma energização de energia plasmática, que é a energia universal. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Ricardo, por essa oportunidade que você me trouxe. Eu que agradeço a sua presença. E aí a gente está aí disposto, depois você acha que vai colocar meus contatos aí, né? Sim, vou colocar tudo. Vou colocar seu Instagram, seus telefones de contato, o que tiver para colocar mais, você pode mandar para mim também, que a gente coloca tudo, tá? Muito obrigado, Rubens, mais uma vez por você ter vindo aqui, ter iluminado o podcast. Eu queria já fazer esse episódio com você há muito tempo. Eu sinto muito feliz. Eu sinto feliz quando eu faço episódios com todos os meus convidados, né? Mas em particular, uma coisa pessoal minha, eu gosto demais quando a gente fala sobre esse negócio de mecânica quântica, espiritualidade, né? Coisa que me dá um prazer a mais, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Fica à vontade para fazer as suas considerações finais. E eu já vou deixando por aqui, né, o agradecimento a todos vocês. E o Rubens agora vai fazer as considerações dele. Você é um ser divino, tendo uma experiência terrestre. Você sabe disso no teu inconsciente mais profundo. Permita-se que essa memória desse ser divino aflore na tua vida e abençoe tudo que você tem. Abençoe e agradeça tudo que você tem. Porque quanto mais você abençoar e agradecer tudo que você tem, mais lhe será dado. Muito obrigado. Muito bem, até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.